dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Sejam acolhidos. Nessa cultura pela e para dar início ao nosso modo de ter uma leitura. Bom dia. Existe a tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. É Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar a isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do caminho, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam, no pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de caridade, temos milênios de sombra, antepondo-se à mais humilde aspiração de crescer no bem. Melhoram os séculos em que nos fantasiamos do mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, cobram nas tendas dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da ansiedade que o rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiar da batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos. Com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esses gêneros de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões superiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Vamos elevar ao nosso Pai de amor e bondade e agradecer por mais essa oportunidade. Estamos aqui reunidos nesta manhã radiante, nessa casa abençoada, esse hospital de alma, que nos apoia a todos com todo amor e carinho. Agradecemos a espiritualidade que preparou esse ambiente, muito antes daqui chegarmos, para que todos aqui hoje, nesta manhã, vão passar, possam sentir as boas energias desse ambiente, e possam sair daqui melhor do que quando chegaram, levando a paz, a luz e as energias para os seus filhos. Queremos, Senhor, te rogar por todos aqueles irmãos que passam por dificuldades, que estão doentes, acamados, que possam, Senhor, receber a tua paz, o teu amor, e sejam amparados e envolvidos na tua luz. Queremos, Senhor, te rogar para que possamos cada dia nos melhorar, sermos pessoas melhores e seguirmos o teu evangelho de amor, para podermos alcançar a tua paz e a tua luz. Mestre, te rogamos ainda pelos nossos governantes, pelo nosso país, pelo planeta, Senhor, que a tua paz e o teu amor se façam em cada canto, onde houver espírito e choro. Mestre, te agradecemos por mais essa oportunidade desta manhã maravilhosa. E assim damos parabéns dos trabalhos dessa manhã. Fique conosco e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. E hoje, meus irmãos, nós temos o nosso irmão Eduardo Rossi, trabalhador da Casa Espírita Rocha Lima,
que vai conversar conosco esta manhã. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Nós pretendemos falar sobre a vida. A doutrina espírita, ela nos ensina tantas coisas, mas principalmente viver a vida é, como ensinado pela doutrina espírita, a vida é uma escola, é um aprendizado constante. E é engraçado que isso é tão realidade que acontece conosco na vida exatamente como acontece nas escolas. Eu vejo aqui que nós estamos num ambiente bem heterogêneo, né? Temos pessoas jovens, muito jovens, pessoas já de meia idade, pessoas de mais idade. Então, nós vamos ter certeza que é assim. Vejam bem, a gente entra numa escola e à medida que a gente vai aprendendo as lições, lá no primário, primeiro, segundo ano, terceiro ano, a gente tem um pouco de dificuldade. No começo a gente não entende bem por que a gente está aprendendo aquilo, para que serve aquilo. Parece que aquilo não tem muita finalidade. Então a gente está aprendendo lá no primário a continha de mais, de menos, mas a gente está pensando na hora do recreio. Ou depois, quando a gente vai sair para brincar e tudo. Quando tem tarefa, a gente fala, professora, tarefa, né? Porque a gente sabe que vai ter que deixar de brincar um pouquinho para poder fazer e cumprir aquele objetivo. Então a gente vai compreendendo as aplicações, e isso não acontece de uma hora para outra, demora um pouquinho, a gente vai percebendo que aquilo pode ser útil. E chega num ponto que a gente fala assim, puxa, isso que eu aprendi eu vou usar assim, ou vou usar assado. Então, de repente, vem para todos nós uma segurança muito grande, porque a gente sente que aprendeu alguma coisa. E às vezes a gente conversando com pessoas de mais idade, elas nos dizem assim, olha, será que isso é assim mesmo? Mas a gente está tão seguro daquilo que a gente acredita, porque a gente estudou, porque a gente aprendeu, que daí a gente fala assim, engraçado. Às vezes pais, né, às vezes avós, pessoas que têm ascendência sobre a gente, e que até alguns dias antes a gente tinha assim uma visão meio idealizada de herói, né? Nosso pai, nossos avós sempre são os nossos heróis, né? São as pessoas que nos protegem e acompanham o nosso crescimento. Então, e daí a gente fala, nossa, mas como é que meu pai tem tanta dúvida se eu não tenho? E a gente começa a ficar meio assim, um pouco inseguro com relação, será que ele está falando alguma coisa que eu não sei? Ou será que eu sei mais do que ele? E conforme a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que, de fato, por mais que a gente saiba, a gente não sabe muita coisa. Aliás, a gente sabe muito pouco. E eu tenho certeza para aqueles que, assim como eu, já tem aqui o cabelo um pouco mais branco, sabe que muita coisa que nossos pais diziam era essencialmente verdadeiro. Nossos avós. Só que a gente demora para perceber isso. E a vida, da forma como a gente está nesse momento, é assim também. O Espiritismo, ele nos ensina, porque ele é ciência, filosofia e religião. E eu já vou explicar isso melhor um pouquinho mais. Ele nos ensina o seguinte, existem, como ciência, ele nos ensina, existem leis que regem não só a nossa vida aqui na Terra, mas o universo. E são leis
imutáveis e eternas. Elas não mudam. Não me interessa saber se eu conheço a lei ou se eu não a conheço. Ela continua agindo. Por exemplo, todas as leis naturais são assim. As leis morais também, que fazem parte das leis divinas. Por exemplo, a gravidade é uma lei. Eu estou aqui em cima desse degrau. Se eu pular ali, alguma coisa vai me impedir de cair ali? Nada, porque é uma lei. Eu não posso subverter, a não ser que tenha algo me segurando, que daí entra em ação outras leis da física, né? Mas é uma lei. Lei é lei. Lei ocorre independentemente da gente saber ou não saber. Então, a proposta da ciência espírita é nos ensinar a lei. Existem muitas leis. Por exemplo, e vocês, já como estudiosos da doutrina espírita ou interessados na doutrina espírita, devem conhecer. Uma delas, a lei da reencarnação. Eu vivo mais de uma vez. E através dessa lei é que às vezes a justiça divina se opera. Tudo aquilo que eu planto de bom, de belo, de bonito, de bem, volta para mim de alguma forma. Seja imediatamente, se eu trato bem uma pessoa com carinho, com delicadeza, é evidente que, a não ser que a pessoa tenha um problema muito sério, ela vai me tratar bem também. Agora, se eu trato mal, às vezes a resposta é imediata, né? Agora, a gente como espírita vai aprendendo que se alguém nos trata mal, a gente deve fazer o quê? Devolver o bem. Porque é uma lei. Mesmo que a outra pessoa, se duas pessoas estão numa vivência e uma pessoa age de uma forma, a outra age de outra, uma age correta, a outra não, uma passou na lição, a outra não. Embora a vivência seja a mesma. Então, nós podemos ter, dentro de um lar, por exemplo, a mesma experiência para todos os membros da família. Alguns podem aproveitar, outros não. Assim como numa escola, todos os alunos têm a mesma lição. Todos fazem a prova, alguns tiram nota boa, outros não. Isso é a vida. Quando a gente começa a perceber, a gente, então, entrando em contato com a ciência espírita, conhece as leis que regem a nossa vida. A gente fala assim, puxa, então eu não posso fazer aquilo, ou não devo fazer aquilo, ou posso fazer aquilo, devo fazer aquilo. E aí, isso provoca em nós uma mudança. Pode ser, a princípio, imperceptível, mas provoca uma mudança. Essa mudança, ela é aquilo que a gente pensa a respeito da lei que a gente aprendeu, que é a ciência. Aprendemos a ciência espírita, e aí forma-se em nós a filosofia espírita, porque a gente começa a viver em função daquela lei que a gente aprendeu. E quando a gente começa a agir conforme essa filosofia nova, a gente está praticando, então, a religião espírita. É evidente que a nossa maneira de entender, em princípio, podemos entender uma lei incorretamente, podemos pensá-la incorretamente e praticá-la incorretamente. Mas é uma experiência, isso é um progresso no nosso espírito. Assim como na escola a gente pode não entender direito a lição do professor, pode fazer o exercício errado e tirar uma nota ruim na prova. É bom que a gente entenda isso, porque dentro de uma casa espírita não é diferente de uma família. Todos estamos no mesmo contexto. Todos estamos recebendo as mesmas lições da espiritualidade, de Jesus, da imortalidade. E cada um de nós aproveita conforme as suas condições. Estamos todos aqui hoje, nesse domingo, buscando algo. Não é a troco de nada que a gente vem aqui.
Cada um de nós sabe aquilo que o seu espírito anseia, aquilo que o seu espírito deseja. E eu digo para vocês, a bondade divina tem respostas para todos nós. Só que as nossas respostas, elas devem ser preparadas, cultivadas e conquistadas por nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós aquilo que a gente deve fazer. Então, aqui nessa casa abençoada, nós estamos aprendendo a ciência espírita, a filosofia dos imortais e a religião perfeita, aquela que Jesus ensinou. Só que isso não vai fazer de nós, de um momento para outro, santos. Nós vamos ter que cultivar isso em nós. Jesus também percorreu essa caminhada toda até chegar à perfeição. Quando nós conhecemos Jesus, ele já era perfeito. Mas nós temos que fazer o caminho por nós mesmos. E a esse respeito, aquele texto que foi lido aqui diz muito. Quando ele diz que a gente deve, ele tratou as tentações como tudo que nos provoca no mundo. Se alguém nos trata mal, é uma tentação. Qual que é a tentação? Da tolerância, do perdão. Então, é como se fosse um teste para o meu espírito. Eu posso responder de uma forma ou posso responder de outra. A única coisa que eu não tenho direito é de me enganar. É de responder de uma forma e dizer assim, eu fiz aquilo por causa daquilo outro. Na verdade, tudo aquilo que a gente faz fica gravado em nós. Nós somos o livro vivo da nossa vida. O nosso espírito armazena tudo, embora a gente às vezes não se recorde. E a nossa consciência, conforme o nosso entendimento, conforme aquilo que a gente entendeu das leis, a nossa consciência nos responsabiliza. Mesmo que eu vista o meu vício com aparência de virtude, a minha consciência me acusa, porque eu sei que aquilo não é assim. E naquele momento, então, o meu espírito passa a ser um pouquinho mais triste, no sentido de que a minha consciência, inconscientemente, me condena. E eu começo a enxergar o mundo com as cores do meu defeito. Se eu sou egoísta em alguma ocasião, eu começo a ver egoísmo em todas as pessoas. Se eu sou agressivo, eu começo a enxergar agressividade em todas as pessoas. E isso é uma coisa tão verdadeira, quando a gente observa, que a gente passa a entender que há muitas ocasiões o maior castigo para o criminoso é conviver consigo mesmo. Porque ele enxerga a realidade que ele cultiva dentro do seu ser. Joana de Ângeles nos diz, só enxergamos no outro os defeitos que nós possuímos. E nós temos tantos exemplos de bondade, de beleza, dos mais singelos até os mais tocantes, os mais sublimes. E naturalmente que esses exemplos vêm daquelas figuras que nós já conhecemos, né? Jesus e outros missionários que estiveram por esse mundo, com um objetivo único e exclusivo de trazer para nós lições sobre a vida. A nossa vida, ela nos propõe então esses testes. E o nosso espírito vai armazenando tudo aquilo que a gente planta. Em algum momento, aquilo pode retornar a nós por via externa, através dos efeitos daquilo que a gente faz, que são consequências dos nossos atos. Mas, invariavelmente, ele retorna a nós, por nós mesmos, através da nossa consciência. Então, se eu tenho uma visão entristecida da vida,
eu acabo produzindo em mim, às vezes, males decorrentes dessa visão. Se eu sou muito pessimista, por exemplo, tudo que acontece eu falo, isso aí. Ou então boto a culpa nos outros de tudo que acontece. Eu sofro porque a minha esposa é assim, eu sofro porque meu marido é assim, eu sofro porque a minha família é assim. Vocês sabiam que nós podemos ser felizes, independente da situação externa? Porque a felicidade, ela não está fora de nós. A felicidade é um estado de espírito. E eu descobri isso de uma maneira muito simples. Eu, pessoalmente, mas, embora eu não saiba, eu descobri de uma maneira muito simples. Eu sou uma pessoa que tem um emprego muito bom, um salário excelente. Nunca pude reclamar das condições materiais da minha vida. Mas não era feliz, embora fosse espírita. Olha que interessante. Eu era meio triste. Às vezes eu ficava assim amargurado, porque eu falava assim, puxa, como é difícil. As pessoas, a gente quer ser bom, as pessoas não deixam. A gente quer fazer as coisas, as pessoas não permitem. Às vezes dentro do próprio ambiente do centro espírita, às vezes a gente tentava alguma coisa, não dava certo. E a vida é assim, ela é feita desse aprendizado. Aí um dia uma pessoa falou para mim assim, você não quer participar de um evento lá? Eu falei, o que eu faço? Nada, você vai ter que se vestir de Papai Noel. Você vai ter que se vestir de Papai Noel e vai ter que entregar umas cestas que a gente arrecadou para algumas famílias que são muito carentes. Eu falei, claro que eu vou. Quem que não gosta disso, né? Momento feliz das pessoas, você vai participar. E eu fui indo nas casinhas simples, e fui tomando um contato bem mais próximo com a carência, com a necessidade. Mas isso tudo eu já conhecia. Não foi isso que produziu em mim um efeito diferente. O que produziu em mim um efeito diferente foi uma casinha, uma das últimas que eu fui, que ela tinha, assim, muito uns 3x3, feito de compensado, aqueles compensados que são utilizados para cercar, às vezes, as construções que estão sendo feitas provisoriamente. E eu acredito que aquele material depois é descartado e algumas pessoas usam. E ali foi feita uma casinha, no fundo com uns balaústres assim. Então, pelas frestas, você via o fundo e passava ali um esgoto mesmo. E a casa era de chão batido. Então, você tinha aqui a casinha, nos fundos o esgoto e a casinha de chão batido. E eu cheguei e bati na porta, ninguém respondeu, mas a porta estava aberta e quando eu bati ela abriu. E quando eu olhei no chão, tinha um menininho, uns 3 ou 4 anos, uma cuequinha azul, sentado no chão, só de cuequinha. Uns restos de frango no chão, de terra batida, e ele pegava aqueles ossinhos e roía. Aquela cena, para mim, foi muito triste. Eu, bem tratado, nutrido, muito feliz, diante daquele quadro. E eu falei, oi, aí ele olhou para mim assim, ficou me olhando, meio assustadinho. A mamãe está aí? E ele não respondeu. De repente veio uma criança de uns 6 anos do fundo, não sei de onde ela estava ali. Papai Noel? Eu falei, oi, Feliz Natal, vim trazer um presente para vocês. Aí ela falou assim, espera aí que eu vou chamar minha mãe. E saiu correndo. A mãe era lavadeira e estava, acredito que pelo tempo que ela levou, talvez nas proximidades, mas uns 50, 60 metros dali, trabalhando, lavando a roupa. Essa família, atendida pela comunidade espírita ali, ela prestava serviços a fim de dar dignidade
a todo o auxílio que ela estava recebendo. É um projeto que dura 5 anos para cada família. E o objetivo é a promoção além da assistência social. Você pegar aquele indivíduo, tirar daquela condição e ensinar ele a ser autossuficiente. Bom, quando essa mulher chegou, vocês deviam ter visto o olhar. Felicidade pura, cristalina, espontânea. Acho que a maior felicidade que eu já pude observar na minha vida. E aquilo para mim colocou num patamar mais real a minha concepção de vida. E é interessante a gente pensar nisso, porque nesse momento nós somos gratos por tudo que nós temos recebido. Veja que todos aqui estamos aqui porque viemos com as nossas forças. E aqueles que estão nos leitos de hospital e que gostariam, às vezes, de sentir na pele o sol no rosto. Não é? Estamos vivos. Não interessa se nossos pais nos abandonaram, não nos deram aquilo, não nos proporcionaram as experiências que a gente achava que devia, mas nos deram a vida. E nós estamos aqui aprendendo, estamos aqui crescendo, estamos aqui nos promovendo. Nós temos braços, pernas, visão, audição, capacidade. E aí que está a nossa maior riqueza. A capacidade do espírito de superar qualquer desafio. Podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresenta. Sabe por quê? Porque Deus não nos dá uma prova superior às nossas forças. Nada na nossa vida é além daquilo que a gente pode suportar. Nada. Nós precisamos compreender que a bondade divina está em todas as coisas, mesmo naquelas que às vezes produzem em nós dor, sofrimento, e que não são fruto do amor divino, são fruto das nossas ações que recebemos em retorno, ou fruto da consequência das nossas ações quando alguém nos faz algo que não é gratuito também, por mais aleatório que possa parecer e por mais sem relação com a nossa vida que possa parecer. Então, a única coisa que nós precisamos fazer é abandonar as nossas crenças que não são muito corretas, no sentido de que são essas que nos fazem ficar tristes, desanimados, sem esperança, sem fé num futuro melhor, porque nós podemos superar. É evidente que nós temos superações individuais que devemos fazer e superações coletivas. A nossa sociedade precisa se melhorar primeiro individualmente, para depois a gente poder agir construtivamente de maneira coletiva. Enquanto cada um ficar puxando para um lado, o grupo não vai para onde tem que ir. Então, o primeiro desafio do brasileiro, ainda mais sendo espírita, é melhorar a si mesmo. Construir em si próprio um ser diferente, um ser novo. Renascer em si mesmo. Abandonando tudo aquilo que nos causa infelicidade e que não nos pertence. E aceitando tudo aquilo que recebemos como um teste para a nossa capacidade de crescimento, superação e aperfeiçoamento. Isso é a vida. Isso é a realidade da vida. Esse é o ensino dos imortais
trazidos a nós através de Allan Kardec. É um ensino que propõe o estudo da ciência, o estudo profundo, metódico, constante, determinado. A reflexão em torno daquilo que a gente aprende intimamente. Quem sou eu? De que forma isso que eu aprendi me atinge? Como que eu vou interagir diante dessa ciência com o mundo que me cerca, diante dos estímulos que chegam até mim? Isso é filosofia. E a partir daí, o que eu vou fazer, o que eu vou plantar, vai ser a minha religião. Vai ser, então, ciência, filosofia e religião. Se eu tirar um desses pilares, segundo Allan Kardec, eu não tenho espiritismo. Eu tenho outra coisa. Então, e a gente vai encontrar nos axiomas da doutrina espírita tudo isso. Fé verdadeira somente é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quer dizer, aquilo que eu acredito, ele tem que ser racional, e para ser racional precisa ser baseado na realidade. Estamos falando de ciência. Conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz na sua transformação moral. Ser hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Aquilo que a ciência faz em mim, aquilo que me faz diferente. Fora da caridade não há salvação. Aquilo que eu faço com a doutrina espírita, isso é espiritismo. Fazendo isso, eu começo a cultivar em mim, intimamente, na minha consciência, uma certeza, uma segurança, uma tranquilidade que vai me dar paz, harmonia, felicidade, esperança. É isso que nós queremos. Nos libertar do sofrimento. E aqui é a oportunidade. Perdão. Perdoe. Eu estou com um bichinho do... Obrigado. Essa, então, é a oportunidade que a vida nos dá, nos oferece. E dito isso tudo, eu vou pedir para vocês a licença para a gente ler uma poesia do espírito Cassimiro Cunha, que nos foi trazida através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, do livro Sementes de Luz. Então, Cassimiro Cunha, Lições da Vida. Em questão de disciplina, meditemos na grandeza das lições que nos oferta o livro da natureza. Quer dizer, vamos olhar a natureza como um livro que nos ensina, né? Que nos faz crescer. E natureza é tudo, são as leis divinas, somos nós, os nossos animaizinhos, os nossos irmãos inferiores, as plantas, o planeta que vivemos. Tudo isso nos oferece lições. E vocês sabem aqui um detalhe, poesia é metáfora. Metáfora é você usar uma imagem para transmitir um significado. Então, quando a gente escuta uma poesia, nós devemos imaginar qual seria esse significado em nós. Cada uma dessas quadras aqui, ela traz uma mensagem. A primeira é que a gente deve meditar na grandeza das lições que a natureza nos oferece. E a maior delas está no nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele tem detalhes que às vezes passam despercebidos por nós. Vocês sabiam que se a gente retirar, vocês já devem saber, talvez alguns até tenham estudado isso, mas se a gente retirar todos os vasos sanguíneos do nosso corpo individual, e emendá-los, a gente pode dar a volta na Terra, eu não vou dizer 2 vezes,
Mas, se eu não me engano, é 2 vezes. Mas pelo menos uma volta dá. Olha só, gente, que coisa sensacional. O nosso corpo. Imagine, nós temos no nosso corpo 37 trilhões de células. Sabe quantas estrelas os estudiosos estimam que existe na nossa galáxia, na Via Láctea? Entre 400 e 600 bilhões de estrelas. Nós temos 37 trilhões de células no nosso corpo físico. Quanta coisa não temos para aprender? Ser perfeito significa termos toda a ciência, toda a filosofia e Deus em nós. Imagine quanto temos que caminhar. Então, nós podemos dizer que, sob a ótica da vida espiritual, da escola espiritual, nós estamos no primário. Precisamos, então, começar a compreender isso, para que a gente possa caminhar na direção do caminho certo, né? A primeira quadrinha a gente já falou, a segunda. Primeiro é o mato bravio, que a enxada deve carpir. Depois da semente, o fruto, mestre de luz do porvir. A natureza nos ensina que tudo tem o seu tempo. A gente precisa, para fazer uma horta no fundo do quintal, preparar o canteiro, limpar o chão, plantar a semente, regar, esperar o tempo certo, e a planta nasce. Tudo que nós quisermos realizar, tudo vai depender da ação, da nossa vontade, e do tempo certo, do tempo exato. Então vamos ter paciência. Nós não vamos conquistar a felicidade de um momento para outro, não vamos conquistar a sabedoria, a inteligência, todas as virtudes que a gente deseja, de uma hora para outra. A gente tem que ser razoável. A gente tem que primeiro saber onde estamos e ir construindo as coisas nessa direção. O barro feio e disforme, se trabalhado na brasa, faz-se o sublime ornamento que nos enriquece a casa. É outra metáfora, né? Nós podemos ornamentar a nossa vida como a gente bem entende. Ou, às vezes, o barro feio e disforme é o parente problemático, é a pessoa que a gente não suporta no serviço. Às vezes, nós nos julgamos o barro feio e disforme. Tudo isso são metáforas. Então, ele diz assim, ó, se esse barro for trabalhado, ele pode ser feito um sublime ornamento para enriquecer a nossa casa. Podemos entender isso de tantas formas, né? E a gente vai aplicando, então, a filosofia desses ensinamentos em nós, naquilo que ela cabe, naquilo que ela compete, naquilo que nos diz respeito, né? Ciência espírita, filosofia espírita e religião espírita não é para os outros, é para nós. Na roseira toda espinhos, um dia desponta a flor. O espinho lembra degrau da imensa escada de amor. A gente sabe dos espinhos da nossa vida, né? Um dia vai nascer uma flor desses espinhos, porque é da natureza. Na escuridão do subsolo, em anônimo brotão, o tempo faz o diamante numa lasca de carvão. Às vezes a gente se sente sozinho, mesmo no meio da multidão, né? A gente, no meio de tantas pessoas, se sente sozinho, ainda mais quando a gente está sofrendo, quando a dor bate a nossa porta. Parece que ninguém compreende o nosso sofrimento. E não é assim. Às vezes toda essa pressão, às vezes toda essa solidão é justamente para fazer com que a gente se volte para dentro da gente mesmo e descubra em nós o diamante oculto, a riqueza, aquilo que nós temos de valor, né? Todos temos valor dentro de nós. A fonte corre cantando da nascente para o mar. Serve e luta no percurso para ser pura ao chegar. Quer dizer, todos temos a nossa impureza, todos temos as nossas mazelas. No caminho, na dificuldade do trajeto, a gente vai purificando, vai decantando, isso vai ficando. E a água vai correndo
cada vez mais límpida, transparente. Então a gente também não pode se entristecer porque a gente é imperfeito, por a gente ter dificuldades, por a gente não conseguir superar determinadas dificuldades. A gente deve continuar, persistir, né? A gente sabe que o caminho é o mar. O caminho nosso é a nossa felicidade. Nós vamos chegar lá mais cedo ou mais tarde. Humilhações não tem importas com o que muita gente diz. Árvore, quando podada, mais força tem na raiz. Quer dizer, às vezes, as coisas acontecem e a gente pode escolher se fazer de vítima ou fortalecer o nosso íntimo. Quanto mais a gente se fortalece, mais forte a gente fica. Então a gente pode perder os galhos, mas as raízes vão ficar firmes no solo. Ninguém vai tirar aquilo que é nosso. Calúnia que alguém te faça, o lírio é paz e perfume, um prodígio de beleza que às vezes cresce no estrume. Vocês conhecem a flor de lírio? É branca, aveludada, linda a flor de lírio. Nasce nos pântanos. Então tudo aquilo que às vezes nos envolve, que causa um pouco de aflição, pode ser o adubo que vai fazer o nosso espírito renascer em si mesmo, né? Crescer. E agora aqui o resultado, né? Isso é importante para nós. Do que plantares na vida, seja no bem ou no mal, surgirão celeiros fartos no fundo do teu quintal. Nós vamos encher os nossos celeiros com aquilo que a gente cultivar. Vamos cultivar o bem, então. Vamos cultivar o amor, a felicidade, a paz, a tranquilidade. Porque aí nós seremos felizes, né? Seremos contentes desde agora, desde já. No que se refere à dor, a verdade é apenas uma. Quem se atira na revolta não melhora em causa alguma. Então, o convite do Cassimiro Cunha é para a gente não se revoltar, né? Compreender que as situações da nossa vida, elas são temporárias, passageiras, e são causadas por nós mesmos. Deus não deseja o sofrimento de ninguém. As leis divinas se tratam essencialmente de amor. E amor só faz o bem. Amor deseja sempre o melhor. Nós não podemos acusar a Deus pelas violações que nós cometemos à lei divina. Se nós violamos a lei, nós temos que repará-la. Tanto com os nossos desafetos do passado, quanto conosco mesmo, perante nossa consciência. Às vezes a gente não entende, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, como que um espírito pode escolher, às vezes, provações duríssimas. A gente fala, puxa, será que esse espírito escolheu isso mesmo? Mas é que lá no plano espiritual, diante da imensidade do amor divino e das leis que são do nosso conhecimento, a gente se compromete. E aí, quando chega aqui, a gente, esquecendo o passado, porque o esquecimento é uma dádiva, a gente acaba achando que o sofrimento é injusto. Ingratidão nossa, diante de tanto que temos recebido. A própria vida em si, em qualquer circunstância, nas mais difíceis, é um presente divino. Uma oportunidade de crescimento para o espírito, que pode trabalhar sempre em favor de si mesmo. Mesmo sem os braços, sem as pernas sem a visão, sem a audição, sem compreender a compreensão racional que existe em espíritos nessas provações, ele está trabalhando em favor do seu próprio crescimento espiritual, moral. Agora só nos resta fazer um convite a vocês, meus irmãos. O Centro Espírita, se vocês quiserem plantar com consciência a felicidade, a paz, a esperança na vida vossa, estudem a doutrina espírita. Conheçam as leis, porque é a única forma.
conhecer as leis divinas, conhecer aquilo que são leis, que não vão mudar se a gente não conhecer. E aí a gente tem o livre-arbítrio para pensar a respeito dessas leis e também praticá-las da forma como a gente entende. Todas as casas religiosas, bem dirigidas, nas concepções do Cristo Jesus, têm a sua verdade. A doutrina espírita também. E todas são baseadas numa única coisa: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que a doutrina espírita tem um diferencial. Ela trata racionalmente todas as leis, explicando as causas e efeitos, as consequências entre aquilo que fazemos e aquilo que colhemos. É o aspecto característico da doutrina espírita, e eu acredito que vocês estejam aqui justamente porque isso é uma necessidade vossa. Aqueles espíritos que não têm a necessidade e que a fé, às vezes, supre, eles não têm a necessidade do aspecto racional. A doutrina espírita tem esse contexto. Só que ela também nos ensina que devemos nos esforçar. Ninguém vai fazer por nós a salvação nossa. Nós é que devemos. E isso é muito bom a gente pensar assim. Porque a felicidade está ao alcance da nossa ação, da nossa mão e da nossa vontade. Então, todas as casas, isso aqui não é diferente, tem os seus grupos de estudo, tem oportunidades para você tomar contato com essas leis. E nós estamos, então, convidados a participar desse aprendizado, a tomar nas rédeas das nossas mãos o destino da vida que é nossa. E que, em função do nosso livre-arbítrio, nós não vamos poder acusar ninguém daquilo que nós fazemos. Obrigado a todos pela atenção. Sou grato. Bom dia a todos. Bom dia. Uma bênção, né? Vamos agradecer ao seu irmão Eduardo Rossi, que nos trouxe aí lições da vida. Que ultimamente nós todos temos recebido muitas lições, né? Meio que coletivo, meio não, é coletiva, geral, lições de aprendizado individual, mas também em grande massa, né? O nosso irmão deixou a deixa de que nós, enquanto espíritas, temos uma responsabilidade muito grande, né? Porque sabemos que aquele que muito recebeu, muito será cobrado. E nós, graças a Deus, vemos uma doutrina que tem bases, né, na ciência, na filosofia, mas também na religião, e que nos dá aí parâmetros para a gente poder entender o que está acontecendo nessa fase de lições que nós estamos recebendo. Né? E a nossa casa, meus irmãos, como vocês sabem, além dos estudos que a gente tem aqui, fornecemos várias oportunidades de boa leitura para todos. E hoje eu estou trazendo para vocês 3 livros que muitas vezes, não só na palestra a gente escuta falar, mas no nosso dia a dia a gente nos questiona o que está acontecendo com o nosso planeta nesse momento. Por que nós vivemos tantos momentos de aflições, né? E vários missionários, né, trazem para nós instruções. Nosso irmão Divaldo, que é um missionário, né, veio nesse planeta nos trazer instruções guiadas pelo plano espiritual, pela sua mentora Júlia de Ângeles, e outros, como Manuel Filomeno de Miranda, que está do livros, nos traz uma obra, uma sequência de obras, que nos explica um pouquinho do que a gente está passando. O primeiro livro, que data mais ou menos de 2012, por aí, Transição Planetária, nos fala um pouquinho do que a gente está, por que essa fase tão crítica, por que a natureza hoje tem tantos desastres naturais, né? Tem mortes coletivas, e o que acontece nesses desastres
naturais no plano espiritual. Como que as religiões diversas se unem, independente da crença, para ajudar aqueles que estão desencarnando. Por que eles desencarnam tanto em massa? Para a gente entender um pouquinho dessa nova transição. Na sequência, nós temos o amanhecer de uma nova era. Porque toda a limpeza que a gente faz na nossa casa, que é o que está acontecendo com o nosso planeta, nos traz uma nova visão, um novo ambiente. E aqui ele mostra que essa transição planetária vem nos trazer uma era nova, né? E que nós possamos fazer parte dessa nova era que está nascendo, né? Que a gente possa ficar no nosso planeta, nessa nova era. Né? Mas não está sendo fácil, né? A gente sabe. Muitos de nós espíritas, e a doutrina espírita, os trabalhadores, estão passando por perturbações direto, buscando questionamento, o porquê dessas aflições, e aí vem a continuação mostrando por que toda a população está sofrendo perturbações. E por que ainda os nossos irmãos ignorantes, que estão no plano espiritual e ainda encarnados aqui, querem tanto dificultar essa nossa transição. E o que a gente pode fazer para a gente poder criar uma imunidade e passar essa nova fase. Então nós temos 3 obras aqui na casa que estão disponíveis para a gente poder fazer uma boa leitura, né, e se instruir, e através da instrução poder ter o discernimento de como a gente se policiar e buscar aprendizados para a gente passar essa nova fase. Mas na nossa casa ainda tem vários cursos, né? Estamos retomando aí o ESD, o estudo da doutrina, né? Que está na segunda fase agora, no segundo semestre. Mas nós temos também um curso na quarta-feira que é extremamente importante, que é sobre as leis morais, onde a gente vai trabalhar aquelas imperfeições que a gente ainda traz dentro da gente, a gente não consegue enxergar, né? A moral de Cristo. Temos estudos sobre os livros dos Espíritos, tanto na quinta-feira à noite, antes da palestra, às 19 horas, né? Como também na sexta-feira à tarde, às 15 horas, para que a gente possa se instruir. Então, a nossa casa consegue trazer, através da colaboração de vários trabalhadores aqui, uma grade de cursos. E esses cursos vêm nos auxiliar nos fortificar. Nós temos o grupo da família no sábado, que é tão importante. Assim como nós temos a evangelização no domingo, enquanto os pais estão aqui recebendo palestra, as nossas crianças, os nossos adolescentes também estão se instruindo ali. Né? Mas também nós temos um grupo muito importante no sábado, que é como nós lidarmos com as situações de conflitos na família. Então a nossa casa, ela parece pequena quando a gente adentra aqui materialmente, mas ela é gigante no plano espiritual e de estrutura de cursos. Né? Então nós temos disponíveis aqui, muitos cursos disponíveis para que a gente possa se instruir e se fortificar. Né? E também, meus irmãos, a gente trabalha aqui sempre unidos em prol da gente fortalecer essa casa. Então nós temos várias atividades para manter a nossa casa. Uma delas, como eu falei para vocês, é a biblioteca. A nossa biblioteca ali, ela tem, além do principal objetivo, trazer instrução para os trabalhadores e frequentadores da casa, também a gente receber contribuições através daqueles que se associam a manter a nossa casa. Aquele que se associa consegue utilizar um acervo de livros não só comprar e adquirir para ter em casa, como as obras básicas e os outros livros para ter em casa e para dar de presente, mas também tem um acervo disponível para leitura de empréstimo ali. Então, aquele que se associa e ajuda a manter a casa, também tem alguns benefícios de utilização dos nossos acervos. Né? A gente tem outras ações também para fazer manter a nossa casa. Todo ano a gente faz um encontro, né? Com todos os trabalhadores da nossa casa e todos aqueles que querem ajudar a manter essa casa de pé, que é o nosso jantar, que vocês viram que tem bastante cartazes distribuídos aí. Então, em outubro, mais uma vez, a gente se reúne para se divertir através de um ambiente saudável, onde não tem bebida, onde a gente vai se deliciar com uma boa comida, dar boas risadas, dançar no curso de
manter energia elétrica, uma série de coisas. Porque todos nós que trabalhamos aqui somos voluntários. Temos o nosso trabalho lá fora, material, o nosso treinador, e viemos aqui trabalhar para se doar um pouquinho, né? Doar um pouquinho do que a gente já conheceu, doar um pouquinho do nosso tempo, né? Doar um pouquinho da nossa palavra também. Então, mas é importante a gente manter. Toda casa que tem um objetivo de auxílio na comunidade, seja material ou espiritual, ela para se manter, ela precisa de ajuda, e a nossa não é diferente, né? Então, nós temos várias outras atividades, como o nosso bazar, que as mães também, as mulheres se reúnem no sábado para fazer toda a construção de vários artigos que eu vou botar aqui para venda, né? Então, nós temos também a lasanha, que hoje está disponível, lasanha Pierogi, que também é feita pelas voluntárias da casa, com muito amor, muito carinho. Ela é solidificada, aquele que come não engorda. Ela vai levar hoje para o almoço. Bom, e outras atividades que a gente tem na casa, vocês viram, nós temos o nosso guardador, né? É um trabalhador da nossa casa também, um estudioso, estuda com a gente aqui, e trabalha cuidando, infelizmente nós temos um número de próprias criações, né? Ainda já tivemos alguns eventos aqui de carros, né? Roubados, então nós temos uma pessoa que nos auxilia, um senhor que nos auxilia. Não precisa doar nada para ele, ele já tem o salário que é feito pela casa. Então aquele que quiser doar para o guardador do carro, né? Nós temos a nossa caixinha ali, que vocês podem doar qualquer valor, é revertido para ele, né? E também você sabe que a gente tem trabalho social na casa, aceitamos cestas básicas, aceitamos doações de roupa, calçado, tudo aquilo que a gente no momento não está mais utilizando, mas ainda está em bom uso, ou a gente quer dividir, quer compartilhar, pode trazer para a nossa casa. Nós temos a nossa assistência social no sábado, que também é cuidado por um grupo de irmãs e irmãos ali no sábado, que fazem a divisão de doação, aquele que pode ser revertido para a sociedade, aquele que pode ser revertido para a nossa casa também. Eu sei que é muita informação, meus irmãos, mas os avisos são importantes para vocês saberem a importância da nossa casa, do trabalho que a gente tem aqui, por que a gente está todo final de semana repetindo algumas coisas. Porque o momento é difícil e as lições da vida que nosso irmão hoje trouxe são importantes. Para a gente se conhecer e entender das dificuldades que nós estamos passando juntos, mas que a gente tem essa casa de socorro espiritual, assim como essa casa, várias outras, né, de outras religiões que estão aí para nos socorrer, não nos deixar esmorecer, para que a gente possa ficar junto nessa nova fase, né? Para que a gente possa, amanhã depois, construir o nosso, ficar aqui nesse planeta e construir uma nova fase. Eu agradeço a atenção de todos, eu vou passar para o nosso irmão Alex, que vai convidar vocês a fazer uma oração agora, né? Aí levar o pensamento ao Cristo, e que a gente vai se preparar para a segunda fase de oração. Bom dia a todos. Bom dia. Convido a todos. Vamos relaxar nosso corpo, serenarmos o nosso vamos deixando enrolar pela atmosfera de harmonia, de amor, e de paz nessa casa abençoada. Vamos elevar os nossos pensamentos e podermos visualizar a imagem meiga e amorosa de Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, querido Jesus, mestre muito amado, nesta manhã radiosa que nos convidava para vir nesta casa, para que podemos te encontrar, para cá viemos com todas as imperfeições que ainda somos pecadores, muitos dificuldades, muitos filhos, mas viemos para cá, imbuídos de firme propósito e nos transformar. Dentro da nossa capacidade, dentro do nosso entendimento, queremos, pouco a pouco, ir nos tornando pessoas melhores, pessoas de bem, e para isso nós sempre contamos com a sua preciosa ajuda. Então,
nossa vontade não que em cada momento da nossa vida esteja conosco, nos incluindo, nos reparando, nos consolando, conduzindo os nossos pensamentos e nossos atos. Fica conosco, meu